Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória da glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia da aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Um lindo dia, um maravilhoso dia na presença do nosso Pai. Amém. O Pai presente E que se manifesta. Hoje nós estamos continuando a série Atos dos Apóstolos. Tremendo. Aleluia. Vamos lá. Vamos ler o capítulo 9, a partir do verso 3. Trata-se da conversão de Paulo, né? Aleluia. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e nem beber. Esse texto, assim, a gente precisaria muito tempo, né? Para a gente poder falar sobre a conversão de Paulo. Mas, veja bem, o texto começa assim, que foi algo que aconteceu de repente. De repente. A gente sempre fala, né? O de repente acontece na nossa vida. Às vezes o de repente não é algo bom que a gente gostaria de receber uma notícia, alguma coisa assim. Mas tem coisas ótimas, maravilhosas que acontecem de repente. Amém. Saulo, ele saiu com a intenção de prender E matar os seguidores de Jesus. Era essa a intenção. E ele tinha carta que deixava autorizado. ele não estava fazendo nada contrário à lei. Ele estava indo com as cartas para poder perseguir e matar os seguidores de Jesus. E é tão interessante que a palavra diz que Saulo, ele cai do cavalo. E a gente ouve essa expressão, né? Ó, caiu do cavalo. Né? Às vezes a gente precisa cair para poder levantar. E caindo por terra. Ele caiu mesmo. A gente precisa cair. Porque muitas vezes a gente enxerga essa palavra assim. Ele era perseguidor, né? E ele se transformou em seguidor. Eu estava lendo agora, o seguidor é aquele que vai na companhia, junto, ao lado. E o perseguidor é aquele que atormenta. Que vai atrás perseguindo no encalço para causar algum dano. E aí você fala assim, não, mas Paulo perseguia, eu não persigo Jesus. Mas a gente entende que nem quem não é a favor é contra, né? E sempre a gente ouve isso, né? Ah, mas você vai seguir Jesus, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Perceba as coisas que as pessoas falam que a gente não pode. Se nos faz diferença. Se acrescenta na nossa vida. As pessoas falam, você segue Jesus, mas você não pode fazer tal coisa. Gente, tudo posso. A gente pode tudo. Nem tudo nos convém, a gente sabe bem o que nos convém. E Paulo, ele tem um encontro pessoal com Jesus. E isso é incrível, porque ele faz isso atualmente. Jesus faz isso atualmente. Saulo estava indo para perseguir e encontra com quem? Com o próprio Cristo. E ele percebe a luz. E ele cai do cavalo. Um homem que sabia cavalgar cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, essa humilhação, porque tinha soldados com ele, né? Não passou vergonha sozinho, não. Ele passou vergonha pública e a gente sabe disso até hoje, que ele caiu do cavalo. Então, quando ele cai do cavalo, além dessa queda, ele fica cego. E ele fica também 3 dias sem comer, se abstendo do alimento. Esses 3 dias foram dias de reflexão, de entronizar, de saber o que ele estava fazendo, o que era errado que ele estava cometendo, porque ele teve esse encontro com Jesus. Conhecedor da lei, né? Conhecedor. Ele deve ter entrado em parafuso. Parafuso, porque muita gente fala assim, não, mas eu conheço a palavra.
Mas a gente não deve conhecer a palavra, a gente deve obedecer aquilo que está escrito aqui. E Paulo conhecia a palavra de fato, mas ele não estava vivendo a palavra, ele não era conhecedor de viver aquilo. Então, 3 dias ele ficou cego. Olha, gente, vocês imaginam isso? Saulo cego. E é tão interessante que, se você continua o texto, ele, quando ele voltou a enxergar, ele foi batizado. E foi cheio do Espírito Santo. Amém. Então, esses 3 dias foram dias de reflexão. Às vezes a gente ouve pessoa falar assim: nossa, eu estava bem, de repente fiquei de cama, do nada. Não é do nada, é de repente. Às vezes Deus tem que parar a gente. Se a gente não para, Deus nos para. Para ter um encontro, deixar de ser perseguidor. Porque se eu não estou falando a favor, se eu não estou indo seguindo Jesus ao lado e falando daquilo que a palavra está me pedindo para falar, eu estou perseguindo. Porque as pessoas falam o contrário, eu não sei a verdade, eu concordo. E aqui essa reflexão de Paulo fez com que ele entendesse realmente com quem ele teve um encontro. Amém. Quem falou com ele? Aquela luz não foi uma claridade, não. Aquela luz foi o próprio Cristo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Gente, tem noção disso? Você ter um encontro tete a tete com Cristo. Muitas vezes a gente está encontrando com ele, mas os nossos olhos estão fechados ainda para ver essa luz. Então, essa reflexão de Paulo, quando ele voltou a enxergar, tem todo um contexto aqui, né, que vale a pena ler, né, para poder entender e refletir sobre isso. Nesse contexto, Paulo, quando ele volta a enxergar, ele volta crendo realmente em Jesus. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E Paulo escreveu as cartas mais lindas. E apanha muito, hein? Apanha bastante, mas por Cristo. Por que a gente precisa passar por isso? Paulo já deixou aqui, ensinou pra gente. Vamos ser seguidores, andar ao lado, conhecer a palavra e propagar o evangelho que cura, que salva, que liberta, que traz a luz, que entroniza a gente, porque a gente procura algo fora e ele está dentro. É dentro de nós. Amém, igreja? Somos tempo. Somos Amém. tempo. Você falou que ele era conhecedor da lei, né? Era. Nós muitas vezes conhecemos a lei, mas não temos a revelação da lei. Exatamente. Paulo conhecia a lei, mas até aquele momento ele não tinha revelação da lei. Ele era um homem que esperava o Messias. Conhecedor da lei judaica, ele era um homem que esperava o Messias, mas não sabia que Jesus era o Messias. Até ter um encontro pessoal. Nós precisamos ter esse encontro. Esse encontro que desvenda os nossos olhos. Amém. E que nos revela as Escrituras. Porque nós encontramos com Jesus na Escritura. Por quê? Porque Ele é o Verbo. Aleluia. Então leia o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Você vai ver lá, por exemplo, o caso de Ananias, que Jesus fala, vai lá na casa de Judas, vai ter um homem e lê para você ver. Vai nos ensinar que nós temos que perdoar as pessoas. E obedecer. E obedecer o mandamento de Jesus. Ananias sabia quem era Saulo. Sabia muito bem. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã abençoada, deste dia maravilhoso, Amém. Nós te adoramos e nós te bendizemos. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor se revelou a nós. Aleluia. E nos mostrou a sua face, Amém. a face de um Deus de misericórdia, de graça, que perdoa pecados e que nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te louvamos nesta manhã por este grande feito, Senhor, e pela revelação da tua palavra. Ela nos mostra a tua face, ela nos mostra quem tu és. Na tua palavra nós te conhecemos. Ajuda-nos, Senhor, no caminhar contigo, a ter revelação da tua palavra. Assim como Saulo, quando se encontrou com o Senhor, teve a revelação da tua face. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos nesta manhã. Amém, Amém, igreja? Amém. Crie. Por isso falei, tudo é possível que crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus,
quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Vamos seguir Jesus. Amém, igreja?